Olá, gente! Bem-vindo ao quarto episódio da História e Testemunho de Cabo Frio. E hoje eu quero compartilhar sobre um tema que fala sobre crer sem ver, né? Que é a fé. A palavra diz que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, mas a gente não vê, ou seja, acreditar sem ver. Então, acreditar sem ver, crer que aquilo vai acontecer é fé. E o capítulo de hoje, o episódio de hoje tem tudo a ver com isso, porque nós tivemos que dar passos de coragem, de fé, num cenário que a gente não via nada. E mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve para você ir recebendo o aviso dos outros vídeos. E também compartilha com alguém, porque eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que têm sido abençoadas com esses vídeos. E esse é o intuito de compartilhar essa história, né? De pessoas serem alcançadas e abençoadas, tá bom? Então, se inscreve e compartilha. Então, hoje eu quero falar sobre, dar continuidade, claro, à história, mas eu vou falar sobre o que aconteceu, né? Depois que a gente entrou em contato com a imobiliária respondeu pra gente. A moça lá da imobiliária, ela nos procurou, um dia a gente estava em casa, eu e o Anderson, e aí ela falou assim, olha, a casa vagou, a pessoa desistiu, vocês têm interesse? Eu falei assim, tenho. Na verdade, ela perguntou pro Anderson e ele falou assim, e é isso? Eu falei assim, diz que tem interesse, a gente continua tendo. E aí ela foi e eu falei pro Anderson, cara, diz que tem. Aí ele, mas como? Eu falei, cara, diz que tem. O que vai acontecer depois a gente não sabe, mas vamos dizer que tem. E aí a gente foi e disse que tinha e ela falou assim, tá bom, então me manda os documentos, eu já tinha enviado da outra vez, então ela ainda tinha. Ela falou, me manda um comprovante de renda. Eu falei assim, olha, eu não tenho comprovante de renda porque, como eu disse pra você, a gente não tem um trabalho fixo, são trabalhos muito esporádicos, a gente não tem uma renda fixa e isso a gente não tem como comprovar. Aí ela falou assim, tá bom, então tem extrato bancário? Eu falei assim, tem extrato bancário, meu extrato real. E ela falou, tá bom, pode enviar. Eu falei assim, enviei e falei, meu Deus, só o Senhor pra aprovar isso mesmo. E ela até falou assim, o seu marido não tem um comprovante de renda? Eu falei assim, não, porque, como eu disse, a gente, né, essa situação de trabalho. Aí ela meio que ficou assim, então, tá ficando difícil te ajudar. Mas eu falei assim, olha, se você crê em milagre, é isso que você vai ver hoje, porque eu creio e eu vejo que a única coisa que pode nos ajudar é um milagre mesmo. Então, a gente está na mão de Deus. E se esse passo for do Senhor, as portas vão se abrir, né? E aí a gente descansou. Falei, vamos continuar vendo o dia. Isso foi de manhã. E à tarde, no final da tarde, umas 5 horas, essa moça me mandou uma mensagem de volta. E foi muito engraçado o áudio dela, porque ela falou assim, a senhora tá sentada? E eu continuei ouvindo e ela falou, a sua ficha foi aprovada, toma aqui o contrato. Uma observação, eu não pedi contrato, eu enviei para ela a documentação para saber se eles iam aprovar, mas eu não pedi contrato nenhum. Só que lembra que eu tinha recebido uma palavra falando de um contrato que era para eu assinar, mesmo que parecesse uma loucura? Então, quando a gente tem uma palavra do Senhor, é o suficiente para que a gente vá. E era o que eu precisava, eu tinha uma palavra do Senhor e eu falei, vou assinar. Isso foi numa sexta-feira, no dia 25 de março. E no dia seguinte eu estava numa reunião de oração com umas amigas. E lá o Senhor confirmou várias coisas para mim, né? Falou sobre muitas coisas, né, adiante, de como Ele estaria comigo. E isso me fez ter mais paz ainda do que eu já tinha, porque eu sabia que tinham muitas coisas ali que ninguém sabia, e eu sabia que o Senhor estava confirmando e dando direção e paz ao meu coração para dar aquele passo. E nesse mesmo dia da reunião de oração, a minha avó faleceu. E quando a minha avó faleceu no sábado, minha avó já estava bem debilitada, né? Então
A gente imaginava que isso fosse acontecer, claro que quando acontece é outra situação, mas quando ela faleceu, a gente já tinha perdido meu tio há uns meses atrás, 3 meses atrás, na época que minha avó morreu, né? E se você pensar de forma natural, talvez isso fosse um empecilho para dar esse passo de se mudar para Cabo Frio. Talvez algumas pessoas tenham pensado, nossa, que insensível essa menina ter ido agora para Cabo Frio, numa situação dessa, deixando a mãe, as irmãs, já perderam um tio, né? Tem situações na família, mas a convicção de que o Senhor estava dando essa direção era tão grande, que nada me tiraria desse propósito, né? Nada me tiraria dessa coragem, dessa decisão a ser tomada. E claro que foi mais difícil, né, falar com a minha mãe, falar com os meus pais, minhas irmãs, porque eu tenho a sensibilidade de entender o momento, né? Mas eu também sei que a obediência a Deus é o mais importante. E os meus pais, eles sabem que eu tenho esse entendimento de que obedecer a Deus é a prioridade. Então, não era uma opção desistir, né? E eu também creio que o contrato ter saído nesse momento era uma provisão de Deus, né? Foi Deus permitindo, foi essa porta que o Senhor abriu. Então, foi agora que Ele abriu. Então, vamos agora. Enfim, então na terça-feira, depois que eu assinei contrato, reconheci firma, eu só tinha dinheiro na conta para fazer isso. Eu fui lá, fiz isso e fiquei sem devia ter R$2 na conta. Obedeci, enviei para a imobiliária e falei com os meus pais, expliquei para minha mãe, para as minhas irmãs. Eu falei assim, gente, eu sei que parece, poxa, agora, mas assim, foi agora que o Senhor mandou, então eu vou agora. E nós demos esse passo. Na mesma terça-feira que eu contei para os meus pais, eu enviei o contrato. A moça da imobiliária falou assim, então você vem quando para pegar a chave da casa? E o contrato, ele começava a contar dia 1º de abril. E aí eu falei assim, era uma sexta. Eu tava falando com ela na terça e dia 1º era na sexta. E eu falei assim, eu vou na sexta-feira. Gente, eu não tinha nenhum dinheiro na minha conta para eu fazer uma viagem, né? Porque eu tinha que viajar para Cabo Frio. E eu não tinha nenhum dinheiro na minha conta para isso. E ela falou assim, olha, então vem na sexta-feira de manhã, a gente marcou 10 horas. Você vem na sexta-feira e tem que fazer o depósito do calção e você vem pegar a chave para fazer a vistoria. Eu falei assim, combinado, sexta-feira. E aí, se você me perguntar, você tinha o dinheiro? Você tinha como e tal? Não, eu não tinha nada. Mas o Senhor abriu aquela porta e eu tinha certeza que Ele ia prover. Passou terça, passou quarta, passou quinta e todo mundo assim ao redor da gente. E aí, como é que tá? Gente, vamos na sexta-feira pegar a chave da nossa nova casa. E eu não tinha nada. Eu não tinha dinheiro para gasolina, não tinha dinheiro para comer em Cabo Frio, eu não tinha dinheiro para pagar o calção, não tinha nada. Mas eu tinha a palavra do Senhor, eu tinha a porta aberta. E o que nós fizemos? A gente permaneceu firme. Eu, o Anderson, nossa família. E aí na sexta-feira a gente tinha que acordar cedo pra gente conseguir estar aqui, né, em Cabo Frio. E a gente acordou 5 horas da manhã, olhamos a conta, não tinha dinheiro. Tomamos banho, tomamos café, sentamos, oramos com as crianças. Falamos, crianças, vamos esperar a provisão do Senhor. E ele foi, e aí deu 5, deu 6, deu 7 e nada. A gente tinha que sair 7 horas de casa. O dinheiro não apareceu. E aí a gente, e agora? Aí a gente foi e orou mais uma vez, falando, Senhor, o Senhor está à frente disso, nós cremos que o Senhor vai prover, nós cremos que o Senhor está à frente e vamos descansar. Nesse momento a gente pegou no sono, a gente cochilou e realmente, literalmente, a gente descansou. Faz parte do processo de descanso. A gente precisa tirar as preocupações e eliminar, na verdade, né? E descansar no Senhor.
essa foi uma parte muito importante. Quando a gente descansa, a solução vem. E nós dormimos, porque a gente tinha acordado muito cedo. E acordei umas 9 horas. Mandei uma mensagem para o imobiliário dizendo que eu ia me atrasar, que eu tinha tido um imprevisto. E não deixa de ser, não menti, porque não tinha aparecido ainda o dinheiro. E o que aconteceu? Depois que a gente acordou, as crianças continuaram dormindo, a gente acordou. Eu e o Anderson foi fazer algumas coisas dele. E eu tava lá orando e pensando em várias coisas. E enquanto isso, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: e aí, já chegou em Cabo Frio? Eu falei assim: então, não. Eu ainda tô no Rio, porque eu tô esperando um milagre do Senhor. E essa pessoa falou assim: olha, eu passei a noite com um valor na minha cabeça pra te dar, mas eu não sei se é da minha cabeça. E eu falei assim: qual é esse valor? E aí a pessoa falou X valor. E era o valor do calção. E eu falei assim: olha, eu poderia ficar em desespero e falar: cara, é isso, deposita. E eu falei assim: não, olha só, vai orar, tenha paz no seu coração, tenha a convicção de que é realmente para você dar esse dinheiro. Se você tiver isso, você me fala que eu te mando no Pix. Mandei a mensagem, falei: olha, fique em paz. Deu, 1 minuto depois, a pessoa falou: me manda seu Pix. E a pessoa me mandou o dinheiro do calção que eu precisava para enviar para a imobiliária. Não deu nem 5 minutos depois, eu recebi uma mensagem de uma outra pessoa perguntando assim: você já tem a gasolina para você ir para Cabo Frio? E eu falei assim: não tenho gasolina. E essa pessoa falou assim: olha, eu não costumo receber o meu salário no dia de hoje, que era dia 1º, na parte da manhã. Mas quando eu combinei, né, com uma outra pessoa sobre te abençoar com esse valor, o dinheiro caiu na conta exatamente na hora. E eu falei assim: meu Deus do céu. E a pessoa me abençoou com o valor do pedágio da gasolina. E, mais 5 minutos depois, veio uma outra pessoa e falou assim: cara, eu quero participar do que Deus está fazendo na vida de vocês aí. E eu só tenho X valor, eu vou dar X valor para vocês, porque eu sei que isso é uma semente que eu vou plantar. E eu falei assim: glória a Deus. Gente, eu não tinha nada no dia que eu tinha que ir pegar a chave. E o Senhor proveu o dinheiro do calção, o Senhor proveu a gasolina e o Senhor proveu o dinheiro pra gente comer enquanto a gente estivesse aqui. Nós nos arrumamos, almoçamos rápido, que já era a hora do almoço quase. Pegamos a estrada, chegamos aqui em Cabo Frio no fim da tarde, quase no final da imobiliária fechar. Conhecemos a casa, porque a gente não tinha conhecido a casa só por vídeo, mas visitar uma casa por vídeo não é visitar a casa direito, né? Visitamos a casa, conhecemos a casa, pegamos a chave da casa, limpamos, começamos a limpar, dormimos no chão, nos edredons que eu trouxe. Dormimos no chão, gratos, felizes com esse passo e essa porta que o Senhor abriu para nossa família. E é algo tão precioso viver essas experiências com o Senhor, né? Experimentar de milagres, né? E saber que você está dando passos que agradam a Ele. Isso é algo que é inexplicável, né? Eu não quero sair desse lugar de dependência completa, né? O Senhor tem ensinado pra gente como o dinheiro não é o que nós precisamos nessa terra. E você vai falar assim: você é maluca, Silvia. A palavra diz que as coisas de Deus são loucura para esse mundo, né? Então, que eu seja louca mesmo, mas que viva experimentando dessa provisão e desse cuidado de Deus que nem todo mundo experimenta, porque não se entrega, né, de um jeito radical. E isso é algo que eu sempre falo, né, sobre obediência radical, sobre querer viver radicalmente a vontade de Deus, que eu escolhi junto com meu marido, né, eu e ele, para nossa família. A gente ensina nossos filhos a serem assim e a gente crê que isso vai fazer diferença para muitas pessoas, né?
E eu te encorajo a buscar viver dessa forma. Se você não sabe como, quiser ajuda, eu posso te ajudar também. Me procura, deixa comentários aqui, me procura no Instagram. E eu vou deixar meu arroba aqui. E assim, não tem preço e não tem como querer voltar atrás e experimentar tudo isso que Deus está fazendo. Eu vou compartilhar lá no final do vídeo umas fotos do dia que a gente foi pegar a chave. Eu acho que tem do dia que a gente foi pegar a chave, a gente indo no carro. A casa eu vou mostrar no outro vídeo. No dia da mudança, a gente também tem vídeos no dia da mudança. E esse foi outro milagre que a gente viveu. Porque a gente não tinha como vir pra cá também se mudar. A gente veio se mudar, pegou a chave na sexta-feira e no sábado a gente voltou pro Rio porque não tinha nem mais comida aqui, a gente tinha que ir embora. Os vizinhos estavam dando água pra gente porque o dinheiro tinha acabado e não tinha água aqui, não tinha filtro, não tinha nada. Então a gente voltou pro Rio e falou: Senhor, estamos com a chave da nossa nova casa, queremos ir embora. E aí, quando que vai ser? E esse foi um outro milagre que a gente viveu e eu tenho certeza que essa história vai continuar abençoando a sua vida. E o que você tem aprendido, o que eu tenho colocado aqui para vocês, né? De que o descanso é importante, ficar tenso, ansioso não resolve nada e, acima de tudo, confiar e permanecer crendo que o Senhor vai fazer, mesmo que tudo diga que não. Porque naturalmente a gente não teria a menor condição de vir para cá. Todas as pessoas que estavam ao nosso redor acharam que a gente era maluca, embora nem todos tenham falado, alguns falaram, mas a gente não tá nem aí, a gente quer viver o que Deus tem para nossa vida e agradar o Senhor acima de tudo, porque é isso que importa, viver para agradar o Senhor. Então até o próximo vídeo, com o 5º episódio, e eu acredito que tenha só o 5º ou o 6º no máximo, tá bom? Compartilha, até lá!